Quero conversar com você hoje sobre filhos. Estamos falando de família. Estava pensando na pregação de hoje, e eu desenvolvendo ali, falando sobre essa geração mais nova, né? Geração mais jovem que a gente. E aí a gente fala de geração, me veio a música, né? Uma música e um hino antigo que fala de geração Coca-Cola. Só que essa música antiga era de uma geração que já passou, né, cara? É a gente aí, né? Nem eu, né? Então, assim, a Coca-Cola já passou. Aí eu falei, não, mas tem a nova geração, que é a geração Coca-Cola Zero. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre essa nova geração aí, que isso não é termo científico, não é termo nada, saiu da cabeça do pastor mesmo, tá? Então não tem nada, você não vai achar nada disso aí em estudos, em artigos, não. É só para brincar com você um pouquinho aqui e te trazer atenção para aquilo que a gente vai falar hoje, sobre como lidar com os filhos que sofrem, como identificar e como nós pais podemos nos fazer presentes na vida daqueles adolescentes, crianças, até mesmo jovens que estão passando por situações que muitas vezes não são compartilhadas conosco. E eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso hoje. Quando eu estive em Israel, minha última noite foi na cidade de Tel Aviv, a capital de Israel, porque dali eu pegaria o avião na madrugada e voltaria então para o Brasil. Como eu fui sozinho, sem caravana, né, assim, eu fui lá que eu me encontrei com uma caravana, e então fizemos tudo e voltei sozinho. Lá eu tinha uma caravana, mas não nesses translados, né, de ida e volta. E não tinha acompanhante e tudo mais. Pesquisei muita coisa no Google antes de ir, né? Então comecei a pesquisar muitas coisas antes, né? O que você pode fazer, o que você não pode fazer, dicas e tudo mais, né? Você acaba pesquisando, e aí, em muitas dessas pesquisas, a gente, lendo, eu comecei a ler e falou o seguinte, ó, embora muitas pessoas falem de Israel ser um lugar perigoso, né, de guerras e tal, é um lugar muito seguro, você pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada, você deixar um tênis do lado de fora, ninguém vai levar aquele tênis, depois você vai voltar lá e vai achar o tênis de volta. Você vai ver pessoas andando com armas, mas é normal, porque os jovens lá, eles são responsáveis pelas suas armas enquanto estão no exercício militar, então eles carregam suas armas para tudo quanto é lado, mas é normal e tal. E em Tel Aviv, né, tem muitas ameaças de mísseis e tal, então se ouvir alguma sirene, pode ser um aviso de ataque aéreo, mas eles têm lá grandes defesas e tal, isso tudo. Estou eu lá, tranquilo, porque lá nos hotéis de Israel é muito parecido com aquele padrão americano, né, que tem um chuveiro e tem aquela banheira assim, só que você toma banho dentro da banheira ali, já estou aqui, né, cara? Aí enchi a banheira, estou lá de boa, tranquilo, espumas, de repente, falei, caramba, meu irmão. Eu falei assim, não, deve ser, né, cara? Deve ser qualquer coisa. De repente, de novo. E aquela sirene, e aquele sirene tocando. Meu irmão, nunca me sequei tão rápido na vida. De espuma e tudo, saí correndo, eu coloquei a toalha e tal, já olhei, fui pela janela, estava acho que no 7º, 8º andar, comecei a olhar lá embaixo, né? E olhar para o céu, para baixo, para ver a reação da turma, e para o céu, para ver se estava acontecendo alguma coisa. E você já sabe que eu não enxergo muito bem, do 8º andar ainda, né? Olhando lá e tal, eu falei assim, cara, tá tudo normal. Olhei para o céu, nada, olhei para baixo, tranquilo, a galera em paz. Deve ter sido só um treinamento. Se foi, eu passei. Porque eu estava pronto assim, ó, em 5 minutos, né? Com passaporte no bolso já, sem mala, sem nada, pronto para descer. Mas por quê? Porque o sinal nos faz ficar alerta. Quanto mais quando você já sabe o que aquele sinal significa. Os sinais. Os sinais nos ajudam a identificar problemas e a resolver questões que talvez não estejam claras para a gente. Nossos painéis de carro, por exemplo, dão sinais de que alguma coisa não está bem. Às vezes você os ignora. E quando você os ignora, o carro de repente para no meio do caminho. Se você ignorar que o carro está na reserva, você vai ficar sem combustível. Ou seja, os sinais nos ajudam a identificar aquilo que nós precisamos resolver. Hoje eu quero falar com você sobre como
identificar os sinais de filhos que sofrem e como ajudá-los nessa situação. Será que crianças e adolescentes e jovens sofrem? Será que eles passam por problemas? Será que seus corações ficam atribulados em alguns momentos da vida? Primeira coisa, querido, que você precisa guardar no seu coração hoje é que sim, crianças, adolescentes e jovens sofrem. Sim, passam por situações e tribulações na vida que talvez você possa até não entender, porque você já passou dessa fase, mas sim, eles podem estar sofrendo. Por vezes, nós adultos nos importamos pouco com o que os nossos filhos estão passando, como que se eles fossem obrigados a passar por cima dos seus problemas. Às vezes, pensamos que crianças e adolescentes são autorregenerativos, que eles vão passar por aquilo, daqui a pouco vai estar tudo bem. É só uma fase. Quantas vezes você já falou isso? É só uma fase, vai passar. Como se os problemas dos nossos filhos não fossem nada perto dos problemas que nós estamos passando. Como identificar dentro da nossa casa que nossos filhos podem estar sofrendo? Eu queria tentar te ajudar, porque não é tão simples assim, mas é desafiador. É algo complexo em alguns momentos, identificar que os nossos filhos estão passando por situações difíceis. Vamos a algumas delas. Alguns sinais. Um dos sinais é a mudança de comportamento. Quando alterações repentinas acontecem no comportamento dos nossos filhos. Isolamento social, não querem falar com ninguém, ficam no cantinho, não se envolvem, não querem estar na igreja, não querem estar na escola, não querem estar nos eventos de família, não querem participar daquilo que era natural. Irritabilidade é uma mudança de comportamento, que ficam mais irritados, tudo que você fala está irritado, tudo, né, são questões para ficar nervoso, ficam agressivos na sua fala, na sua resposta. Ou então não querem falar, simplesmente se isolam, não querem conversar sobre o assunto, ou qualquer assunto. E aí elas ficam isoladas. Uma coisa que, às vezes, eu não consigo entender, às vezes eu passo na rua e está um calor danado, e eu vejo adolescentes com blusa de frio. Eu falei, cara, não é possível, velho. Caraca, meu irmão, o que esse menino está pensando na vida? Né? Aquele blusão preto, cara, lá e tal. E, cara, às vezes, essa blusa é uma maneira de esconder alguns cortes que talvez ele tentou fazer no seu próprio pulso ou no braço, que às vezes já aconteceu. Casos de mudança muito drásticas precisam ligar um sinal. Outra coisa é uma mudança no desempenho escolar. Queda no desempenho acadêmico, falta de concentração. As notas que antes eram boas começam a cair. Às vezes, isso pode ser um sinal. Recusa de ir à escola, faltas frequentes, ou até mesmo matando aula sem que você saiba. Pode ser um sinal. Mudanças de humor. Estão rindo, de repente estão chorando. Estão felizes, de repente já estão com raiva. Mudam de humor muito rápido. É claro que, às vezes, isso é natural de um adolescente, tá? Por isso que eu estou falando, não é tão simples assim você identificar, é isso, então meu filho está sofrendo. Não, às vezes é natural, às vezes é coisa de adolescente. Porque adolescente também tem isso, ele acorda, vê o céu lindo, maravilhoso, nossa, que dia lindo. Volta da escola, que dia triste. Né? E é natural, porque o humor dele mesmo está naqueles hormônios e tal, às vezes é natural. Mas, nem sempre. Pode ser que isso esteja apontando para algo. Choros fáceis, raiva intensa,
tristezas persistentes, mudança nos hábitos alimentares, perda ou ganho significativo de peso, pode estar apontando para algo. Adolescentes que ou dormem muito, excesso de sono, ou não dormem nada, insônia. De repente, você acorda à noite e está vendo seu filho andando pela casa. O que está acontecendo? Ah, não, perdi o sono. Você abre a porta, de repente você chega lá e está no celular, ou está na televisão, na sala, não sei. Opa! Geralmente, precisa abrir um alerta, acender um alerta aqui, tem alguma coisa errada. Aconteceu uma vez ou outra é uma coisa, mas está acontecendo sempre? Opa! Alguma coisa. Adolescentes que buscam por atenção. E essa busca por atenção pode ser de várias formas. Pode ser com pirraças correspondentes à sua idade. Crianças têm um tipo de pirraça, adolescentes têm outro. E às vezes aquela pirraça é só para chamar atenção. Está sentindo falta, está com saudade. Ou quer atenção que não está conseguindo obter. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com tantos os afazeres que nós temos e não olhamos para eles. Então eles têm que chamar atenção. Como que eles chamam atenção? Pirraça. Pode falar que não quer ir em algum lugar só porque ele quer chamar sua atenção. Briga com o irmão, com a irmã só para chamar sua atenção. Deixa quebrar alguma coisa por chamar sua atenção. Ou seja, de alguma forma está tentando chamar sua atenção. Não quer sentar à mesa para comer. Começa a tirar notas baixas, como eu já disse. Briga com um amigo ou com um familiar na frente dos pais. Finge dores. Pode estar fingindo dores só para você, opa, porque quando eu fico doente ele dá atenção, então eu vou fingir que eu estou doente. Pode acontecer. Eu chego no hospital, o que é? Não, seu filho tem nada. Sinais. Algumas expressões verbais do tipo, não sirvo para nada, tudo sou eu mesmo, a culpa é sempre minha, seria melhor não existir, que vida de M, para não falar a palavra aqui de púlpito, são sinais. Sinais físicos de estresse, aumento de tensão muscular, sinais físicos de ansiedade, expressão de medo, nervosismos ao extremo, feridas ou manchas pelo corpo sem explicação. Queridos, são sinais. Estou te listando alguns dos sinais que podem estar acontecendo na sua casa. Estou te ajudando aqui a entender e dizer de novo, gente, não estou dizendo que um desses sinais é um problema. Às vezes seu filho só tem uma coisa delas, talvez é só normal, ele tem essa dificuldade, mas se tem 1, 2, 3, opa, espera aí, tem muita coisa aqui acontecendo lá em casa. Precisa ligar um alerta. A pergunta talvez seja, você está em casa para ver os sinais? Porque muitas vezes você nem em casa está. E não estou nem falando das questões principais de trabalho toda que você tem, que é natural. Estou falando até de outros compromissos extras que você assume para não estar em casa. Então, queridos, a grande questão é, precisamos estar atentos aos sinais. O que eu quero te dizer é que a ansiedade tem batido pesado na vida dos nossos adolescentes, dos nossos filhos. A preocupação em ser o melhor. A sociedade grita hoje para os jovens, para os adolescentes, que se eles não tiverem R$1 milhão com 30 anos de idade, ele fracassou. Você pode achar que não, mas é o que eles estão conversando. É algo que tem dominado essa geração. Tem que ser excelente em tudo. Perceba, é uma geração que pessoalmente é mais calada, não se expressa tanto pessoalmente, mas na rede social parece outra pessoa. Já percebeu? Eu converso com um adolescente que pessoalmente é um e na rede social é outro, cara. Caraca, meu irmão, é figurinha atrás de figurinha, risada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O Instagram é cheio de coisa, e quando você vai conversar, e aí, cara, beleza? Beleza, tudo bem, legal, pastor, estamos aí.
Falei, cara, não é a mesma pessoa. Deve ter alguém lá falando por ele. Mas é uma geração que aprendeu a se esconder atrás das telas. Aprendeu a se expressar apenas atrás das telas. E isso, muitas vezes, é um problema. Por quê? Porque quando chega na vida adulta, na hora de precisar resolver questões, problemas, ela não sabe. É a geração que tem medo de não ser aceita. É uma geração que tem medo de não corresponder às expectativas do mundo, da família e de todos que estão ao seu redor. Vão muito de um extremo ao outro. Alguns são cobrados excessivamente pelos pais. Coloca tudo para o moleque. Você tem que ser o melhor do mundo, você tem que ser o melhor da sua turma. Coloquei você em escola particular de propósito. Tal curso. E tem outros que o pai nem sabe onde ele está estudando. Acho que o pai pergunta para ele, qual escola você estuda mesmo, filho? Que é um extremo ao outro. O pai nem sabe qual é a nota do filho, não sabe onde estuda, que hora que é. Se perguntar para ele qual é o nome da professora dele, ou do professor, não sabe. Então pode falar que se perguntar que ano que ele estuda, o pai não sabe. Se tiver que buscar na escola um dia, que a avó não foi, ou a mãe não foi, ou o pai não foi, dependendo, né, da situação, fica enrolado. Vim buscar meu filho, seu filho é de qual turma? Rapaz, uma boa pergunta, hein? Você sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Porque é o extremo do relaxado, que não está nem aí para o filho. Fracassos, medos, depressão, cobrança, falta de carinho, ansiedade, pais separados, famílias de recasados, crises no casamento dos pais, perdas, luto, problemas, preocupações, namoros, descobertas, hormônios, pecados e tentações. De tudo um pouco. Está borbulhando na cabeça deles, assim, ó. Tudo isso, ao mesmo tempo. Como nós podemos ajudar essa geração? Eu quero começar, antes de qualquer coisa, te mostrando um texto de Hebreus capítulo 4, 14 a 16, para que você tenha primeira certeza desta manhã. Quase que eu falei noite, por isso que eu dei uma pausa. Dessa manhã, que não é sobre a sua força, mas é em Cristo. Vem comigo, Hebreus capítulo 4, 14 a 16. Você já achou, né? Que já está aí no tempão na tela, você já procurou? Então diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça pela ajuda em momento oportuno. Antes de qualquer coisa, você precisa confiar em Deus. Você precisa descansar em Deus. Primeira coisa, querido, não é sobre a sua força, não é sobre o que você faz, é sobre o Cristo que habita no seu coração. Ponto. Porque o sofrimento causa dúvida e desânimo. E digo aqui de coração, porque como cristãos, nós temos muitas vezes dificuldade de descansar em Deus. A gente até confia, mas a gente não descansa. Porque a maior dificuldade na conversão é dar o coração a Deus. Depois, é guardar o coração em Deus. Perder o descanso é perder Deus, querido. E não apenas os benefícios do céu. Preste atenção. Calma. Não se desespere, porque talvez você ouviu isso tudo já na introdução, você falou assim, meu Deus, eu não vou ter condição de ajudar, como é que eu vou fazer? Calma, calma. Eu quero te dizer o seguinte, Jesus pode ajudá-lo diante das dificuldades
e dos problemas que você tem na sua família. Jesus se compadece e resolve o problema. Você precisa imaginar a seguinte situação: existia uma competição de queda de braços. E lá estavam então todos os seres celestiais, e o diabo estava lá, e ele ia derrotando todo mundo, derrubando todo mundo, e tal, e tal, e tal. De repente entra Jesus. E quando Jesus entra na história, ele coloca lá nessa queda de braço, e vem o diabo, demônio, tribulações, tudo pecado. Ele começa a entrar todo mundo na força para lutar contra Jesus, e Jesus quebra a banca. Ele vai e ele derruba todos, ele leva para a cruz os nossos pecados, e lá na cruz ele acaba com tudo. Ele derrota todas essas forças malignas contra as nossas vidas. Porque Jesus, querido, é aquele que abre o caminho para os céus. Jesus é aquele que vai nos ajudar a compreender e a tratar daquilo que a gente precisa. Leia o texto, ele é o nosso sumo sacerdote, mas não é qualquer sumo sacerdote, é aquele que sabe o que a gente está passando, porque um dia ele se fez homem, habitou entre nós, passou pelas nossas dificuldades, nossos problemas, e não pecou, e por não ter pecado, ele se compadece dos seus. E quando nós podemos nos aproximar do trono da graça, porque é isso que o texto diz, o Senhor Jesus está ali como advogado diante do trono do Senhor, o nosso Deus, e nós podemos então receber misericórdia, compaixão e graça. Porque sozinhos nós não vamos conseguir. É Jesus que pode transformar o coração do seu filho, não é você. É Jesus que pode trazer conforto ao coração do seu filho, não é você. Você vai ser um instrumento de Deus na vida deles. Mas quem vai transformar o coração é Jesus. Ele tem esse poder. O que a gente faz então, pastor? A gente vai primeiro precisar de um coração de muita humildade e amor. Pais, vocês precisam de um coração com muita humildade e amor. Humildade primeiro, porque é importante descer do seu trono orgulhoso e se aproximar tanto do seu filho, a ponto de tentar sentir exatamente o que ele está te conversando e compartilhando com você. Pais têm dificuldade de se humilhar. Pais têm dificuldade de se rebaixar e dizer, eu te entendo. Pais têm dificuldade de se humilhar e falar, me perdoe, você estava certo. Como é que é difícil, né? Você olhar para um adolescente de 11 anos, 12 anos e falar assim, você estava certo. Que isso, eu? O paizão, a mãezona, que fez tudo, que chegou até aqui, como que um dia eu vou chegar e vou falar assim, você estava certo. Ué, mas e se ela estiver certa? Quantas vezes a Lara ou o Gustavo me ensinaram, crianças, e eu virei para eles e falei assim, Lara, você está certo. Gustavo, você está certo. Precisamos nos humilhar. Humildade para reconhecer os sinais. Porque, querido, não adianta você só ver o sinal. Você pode olhar lá o painel do carro e falar lá, está na reserva, vai dar. Eu sei que vai, nós vamos chegar e não vai acabar a gasolina, porque eu sei, cara, eu entendo desse carro, eu controlo esse carro. Aí passa 10 quilômetros, porque você não foi humilde para falar assim, tem que parar. Agora é hora de parar. E muitas vezes a esposa está do lado, para filho, vamos abastecer, mas não, vai dar, né? Aí depois ela fala assim, eu avisei, né? Frasezinha, cara. Não falem isso, irmãs. Não falem, só olhem, só falam assim, ó. O olhar já vai ser terrível, entendeu? Mas nós precisamos de humildade. Humildade para parar e olhar e perceber os sinais, irmãos. Pode parecer estranho o que eu vou falar para você agora, mas olha só. Você precisa amar o seu filho. Como assim, pastor? Eu amo o meu filho. Tá, eu sei que se ama. Mas cá entre nós, muitas vezes você tem colocado outras coisas acima dele. E o único que pode estar acima do seu filho se chama Jesus Cristo. Ame Jesus acima do seu filho. E abaixo de Jesus, ame o seu filho. E vou te dizer, muitas vezes a gente tem trocado o amor por outras coisas. Você pode até falar que você o ama, mas falar não é exatamente
a expressão maior do amor. Porque amar é escolher, é decidir, é renunciar, é falar não para algumas coisas quando eles precisam. Ame seu filho, porque o amor fará com que você mude. Porque a maior expressão de um amor, muitas vezes, maior não, mas uma das expressões é a mudança. É a mudança. Primeira coisa, então, estabeleça um relacionamento de compreensão e de intimidade. Seu filho pode ter perdido a confiança em você. Pode ser que ele não queira se abrir com você, porque você não é íntimo dele. Porque pais e mães precisam abrir um relacionamento de intimidade e compreensão com seus filhos. Por vezes, pais e mães, nós temos um relacionamento de ordens e tarefas. Faça isso e não faça aquilo. Vai lá, volte aqui, é sua obrigação. Quando eu voltar, eu quero ver isso pronto. Coloquei você nesse curso para você ser o melhor. Não me venha com nota menos de 9,8. Paga o colégio particular para você se destacar. Se você não passar em primeiro lugar naquela prova, não estou satisfeito. Olha lá para o seu colega lá, olha lá para o seu colega. Olha lá como é que ele é bom. Eu quero que você seja igual ele. Ah, as comparações. Você não sabe o quanto você está destruindo seu filho, comparando ele com uma outra criança, com outro adolescente. Seu filho é único, querido. Não queira que seu filho seja algo que ele não foi criado para ser. O grande pai, o grande mãe é aquele que identifica o que o seu filho é bom e ajuda ele a melhorar naquilo que ele é bom. E não fica colocando ele para ser uma coisa que ele não quer ser. Pais que criam intimidade e relacionamento estão preocupados em estar juntos. Porque esse relacionamento de compreensão e intimidade, querido, que vai te ajudar a ler os sinais. Porque muitas vezes, você não vai precisar nem ler. Se você tiver uma intimidade com o seu filho, ele vai te contar. Ele vai bater na porta do seu quarto um dia e vai falar assim: pai, mãe, posso falar com você? Pode, filho, o que foi? E ele vai deitar na sua cama, vai deitar no seu colo e vai chorar. Ele fala: está difícil para mim. Está difícil porque na escola aconteceu isso. Você vai ouvir, e para você que já está aí com 40, 35, 30, você vai olhar e falar assim: meu pai, como pode estar sofrendo por isso? Mas você só pode pensar, você não pode expressar. Você tem que expressar para ele o seguinte: cara, realmente isso aí pode ser bobeira para mim, mas para ele está fazendo muito sentido agora. Preciso dar atenção para o meu filho nesse sentido aqui, eu tenho que ouvi-lo. Tem que ouvi-lo. Mas quando que ele vai bater na porta do seu quarto? Quando tiver intimidade. Quando ele entender que você o compreende. Quando você está olhando para o seu filho não como chefe, mas como pai, como mãe. Eu não estou aqui diminuindo a responsabilidade deles não, tá? Tem que ter responsabilidade. Tem que ter compromisso, tem que ter responsabilidade, tem que tirar uma nota boa. Tem. Não estou diminuindo isso. O que eu estou querendo dizer é que você não pode ser o chefe do seu filho. Você precisa ser a mãe e o pai dele. Com compreensão e intimidade. Faz sentido? Faz sentido? Alguns cuidados ao lidar com os nossos filhos. Separei 3 práticas que erramos como pais e nós precisamos aprender a mudar. Porque essa palavra que não é para você não, tá, irmão? É para a gente. Nós estamos juntos nessa. Tem 3 práticas aqui que a gente precisa aprender. Primeiro, larga de ser espião. Tem pai que é espião, cara. Você não é o 007 da sua casa. Pare de agir com espionagem. Parece que estamos espionando muitas vezes os nossos filhos. Cara, nós precisamos ser abertos com eles. Mostrar para eles o que é certo e o que não é. E dar confiança de acordo com o seu crescimento. Eu já falei do funil da educação aqui. Muita gente erra no funil da educação. A gente começa lá em pequenininho, a gente dá liberdade para a criança. Vai para lá, vai para cá, derruba, quebra, tal, e a gente está nem aí, vai dando liberdade. Aí a criança vai crescendo, chega com 14, aí quer segurar o menino. Aí enforca o menino. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. É o contrário. Tem que não pode aqui no início. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Aí começa a crescer, você vai dando liberdade.
Para quando chegar com 14, você falar com ele assim, pode, o horário é tal, posso contar com você? Pode, beleza. Primeiro vacilo, meu irmão, já que é, corta, porque aí perde a confiança. Mas a confiança, ela tem que ser gradativa. E pais, muitas vezes, são espiões. Certa vez, uma mãe se escondeu atrás de uma árvore para ver se a filha realmente estava vindo encontrar com uma amiga e não com o namoradinho. Ela deu um vacilo e mexeu a árvore. A filha viu, cara. Meu irmão, imagina a vergonha daquela menina. E realmente era uma amiga. Acabou com aquela menina, a amiga viu tudo. Nossa, foi destrutivo para ela. Acabou com tudo que ela tinha de confiança na mãe. Deixa eu te falar uma coisa, pai. Não olhe o celular do seu filho escondido. Olhe na frente dele. Não estou falando que você não tem que olhar. Você tem que olhar. Mas tem que falar com ele assim, abre aí. O que foi, pai? Abre o celular, coloca a senha. Eu já sei qual é a senha, mas eu quero que você coloque. Abre aí o WhatsApp, deixa eu ver as mensagens. Que isso, pai? Que isso? Que isso? Nada. Isso aqui não é privacidade não, filho. Isso aqui é minha casa. Bora, deixa eu ver. Na frente dele. Não tem que ser na hora que ele vai tomar banho, você vai lá e pega. Aí depois você fica dando indireta. Ô filho, quem é fulano? Aí o moleque está assim, ué, mas como assim quem é fulano? Não, estou perguntando. Acho que, sei lá, um dia você sonhou aí, falou o nome dele alto. Quem que é? Não, meu irmão, você tem que pegar o celular do menino lá. Quem que é essa fulana aí? Não, pai, não, pai, nada. Quero saber quem que é. Não, a gente está conversando e tal, entendeu? A gente se gosta e tal. Poxa, legal, filho. E aí, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 14. Você já acha que já está na hora de gostar? Acha que está legal? O que você acha de você começar a namorar agora? O que você vai fazer? Como é que você vai pagar um chocolate para ela? Como é que você... Tem que conversar, cara. Tá ligado? Mas não tem que ser espião. Tem que ser na frente. Você não tem que ficar ouvindo por trás da porta do quarto do seu filho. A porta tem que estar aberta. É isso. Não tem que ser espionagem. Tem que ser algo vivo. E o seu filho precisa saber que você está de olho nele. Sim. Para que ele saiba que ele não tem que esconder nada de você e abertamente conversar sobre. Você não precisa olhar o computador do seu filho quando ele for estudar ou fazer outra coisa. Você tem que olhar quando ele estiver em casa. Abre o computador aí, abre as abas, deixa eu ver o histórico, o que você está pesquisando, quero ver isso aqui. É assim, meus irmãos. Vou colocar um aplicativo de espionagem no computador dele, ele acha que me engana, estou sabendo de tudo que... Não, meu irmão, não é espionagem não. Fala, filho, deixa eu te falar uma parada. Tudo que rola nesse computador aí, eu sei. E pode ser que eu não olhe na sua frente, mas eu olho todo dia, tá? E vou continuar olhando. Não vou te enganar não, vou continuar olhando. Porque eu sou o seu responsável. Eu cuido de você. Na hora que você não voltar para casa na hora certa, não subir, eu tenho que saber onde você está. Então é sua responsabilidade. Pergunte diretamente o que aconteceu naquele dia. Por que naquela festa você foi para aquele canto escuro? O que estava acontecendo naquele dia? Eu vi. Não tem que ficar lá olhando. Não, ou então foi, vai atrás. Falou, ô filhão, e aí, está rolando aí? É, cara. Porque se você não faz, você quer que o outro faça. Ah, o pastor de jovens tem que fazer isso. É o líder dos adolescentes. Não, meu irmão, é você que é pai. Pastor de jovens está cuidando de 60. Não consegue olhar para todo mundo, não. Mas você tem 2 em casa, 3, 1. Você está cuidando lá. Pergunta para ele diretamente o que está rolando. Não seja espião do seu filho. Está entendendo? Está entendendo? Irmãos, e outra coisa, eu vou te falar uma parada. Talvez os adolescentes não saibam disso ainda, mas eles vão descobrir. Mentira tem perna curta, filho. Se mentiu para você, uma hora vai chegar a conta. E aí, meu irmão, coitado dele, que se na hora que chegar a mentir, eu falo com o Gustavo, ó, qualquer coisa, não minta para mim. Que se um dia você mentir para mim, meu irmão, tu tá perdido comigo. O que acontecer, fizer alguma coisa errada, deu ruim, aconteceu, pode me contar, vou estar do teu lado. Mas se mentir e eu descobrir, cara, ora a Deus e pede para não descobrir, hein? E ele não vai querer, ele vai me mostrar. Espírito Santo vai mostrar. E pais, Espírito Santo mostra. Filhos, presta atenção, filhos. Deixa eu te falar um negócio. Cara, o Espírito Santo está do nosso lado. Tá ligado?
Glória a Deus. Porque Ele quer que dê certo. E Ele quer que, como pais, a gente tenha noção do que está acontecendo para poder ajudar você a crescer e a se desenvolver. É porque Ele te ama. É porque o Espírito Santo te ama. Então, mentira tem perna curta. Nunca mintam para os seus pais adolescentes. Nunca. Segundo erro nosso como pais é o descompromisso. Sabe qual é o grande problema dos pais hoje em dia? A renúncia em ser pai. Cara, a quantidade de pai e mãe que renunciou o papel de ser pai e de ser mãe não tá no gibi. Alguém lê gibi ainda? Mas não está. Quantos pais desistiram de ser pais? Da sua influência, limitam a sua participação em só dar comida, em levar e trazer. Adolescentes são mais influenciados pelos amigos que pelos pais. A pior coisa, pai, que você pode falar para o seu filho é: faz do seu jeito. É a pior coisa que você pode falar para ele. Faz como você achar melhor. Ah, você decide. Que você decide o quê? Desde quando o adolescente sabe o que vai decidir? Contaram uma história uma vez para mim, falaram com uma menina de 11 anos, o pai dela queria colocar ela numa escola militar lá e tal, da cidade, era uma escola top. A menina brigou com 11 anos, falou que não. O pai foi lá e não colocou ela na escola que ele queria, colocou em outra. E os amiguinhos daquela idade dela foram todos para essa escola. Chegou aos 18 anos, os amiguinhos que estudaram nessa escola, todos eles passaram em primeiro lugar para medicina, tal. E ela não passou. Porque não teve o ensino que aquela escola dava. Com 18 anos, ela olhou na cara do pai dela e falou assim: por que você não me colocou naquela escola? Aí ele falou assim: porque você não quis. Você fez, desde quando uma criança de 11 anos sabe o que tem que fazer? A menina brigou com ele. Desde quando uma criança de 11 anos sabe o que é bom? Você tinha que ter me colocado mesmo assim. Você vê, rapaz. Pais, às vezes, se renunciam ao papel de pai. Deixam filhos fazendo o que querem. Não se importam, sabe? Não ligam para os seus pecados, não ligam para os seus encontros, não ligam para o que eles estão fazendo, para onde estão indo, em que festa estão, quais são seus amigos, aonde. Querido, você tem que saber tudo. Não renuncie ao seu papel de pai e de mãe. Não é ser espião do seu filho, mas é conversar com ele, saber de todas as coisas. Não renuncie ao seu papel. Você não é um amiguinho da escola, você é o responsável dele. Deus não nos deu filhos para o inferno. Então nós não podemos renunciar ao nosso papel. Homens renunciando aos seus papéis de pai, não são pai em casa. Infelizmente. Mães, muitas vezes, renunciando ao seu papel de mães. Porque tem tantas outras coisas para fazer, e deixa rolar, deixa a vida levar, como o Zeca Pagodinho canta. Isso, deixa a vida levar para você ver onde ele vai parar. Não renuncie o seu papel de pai e mãe, é a principal coisa que você tem que fazer nessa vida. Você está entendendo? Está entendendo, irmão? É o principal papel que você tem nessa vida. Terceiro, outra característica que a gente erra muito: trocar a influência pelo autoritarismo. Veja, não estou falando que você não é autoridade. A autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Você é autoridade na vida do seu filho. Mas você deve ser autoridade conforme Jesus foi na vida dos discípulos. Como é que Jesus foi autoridade? Lavando seus pés, caminhando com eles, ensinando, mostrando, dando exemplo, fazendo tudo que eles tinham que fazer juntos. Influência. Jesus nunca ensinou pelo autoritarismo, mas pela influência. Assim nós devemos ensinar aos nossos filhos. Tem pais que são tão autoritários com seus filhos, que os filhos se apagam. Não conseguem se expressar, não conseguem falar, são proibidos. Com o tempo, com o crescimento, querido, presta atenção. Com o crescimento dos seus filhos, a sua autoridade vai passar, mas a influência não. Porque quando ele estiver lá com a sua idade já 18, 19, 20, começou a trabalhar, a estudar, a sua autoridade vai diminuir. Mas a influência, nunca. Nunca você vai deixar de ser influência na vida dos seus filhos, se a gente optar por esse caminho. Pais que usam palavras duras, insensatas com seus filhos,
Chamam seus filhos de M, dizem que não vão ser nada na vida. Alguns chegam a chamar a filha de prostituta. Falam palavrões dentro de casa, mandam ao inferno. Outros fazem comparações incabíveis. Irmãos, pelo amor de Deus, seja influência na vida do seu filho. Amém? Estou caminhando para o final. Como ajudar filhos que sofrem? Primeiro, ouça-os, sem preconceito e pré-julgamento. Deixa ele falar. E quando ele falar, não faça aquela cara do tipo... Não, deixa ele falar. Deixa ele falar do problema que ele está passando na escola, do problema que ele está passando com os amigos. Deixa ele falar. Pode não ser nada para você, mas para ele é algo difícil. Então ouça-o sem preconceito e sem pré-julgamento. Não comece uma conversa com preconceito. Se você começar com preconceito, você já vai começar acreditando que você já sabe o que ele está passando. Quando ele começar a falar, já vai falar, não, filho, para. Ó, deixa eu te falar um negócio. Assim que você... Não, calma. Ouça-o. Segundo, mostra a eles que abaixo de Jesus, ele é a pessoa mais amada da sua vida. E muitas vezes ele só vai precisar de um colo. Deitar no peito do pai. A menina deitar no peito do pai e poder falar para ele o quanto que ela está sofrendo. Um carinho. Só um carinho. Talvez só precise de um cafuné. Talvez em muitos momentos, querido, ele vai chegar em você e não vai nem falar, mas só o cafuné que você fizer na cabecinha dele, seja com 14, 15, 16 anos, já vai ser a diferença na vida daquela criança, daquele adolescente. Deixe ele saber que você o ama. E só Jesus é mais amado por você do que ele. Fale de si mesmo. Identifique-se com o problema dele. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? A gente não fala da gente. Deixa eu te falar uma coisa. Fale das suas mazelas. Fale dos seus pecados. Fale dos seus erros. Fale da sua época de adolescente. Fale da sua época de jovem. Fale como era antes. Fale o que você passou. Fale onde você errou. Fale onde você fez errado. Fale, mostre para ele as pedras e os caminhos da vida que foram difíceis, que você errou, para que ele não pise e não quebre a cara nos mesmos lugares que você. Mas para isso você precisa falar de si mesmo. Identificar-se com o seu filho. Quantas vezes você parou para bater um papinho com ele e falar assim, sabe na sua idade como é que eu era? Assim, assim, assim. Sabe na sua idade o que eu fazia? Isso, isso, isso. Sabe o que eu passei quando tinha sua idade? Isso, isso. Sabe como é que eu sofri? Eu tinha uma paquera, era assim, nossa, como é que eu sofri por causa daquilo? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, não devia ter feito. Mostre, identifique-se com ele. Trate os problemas do seu filho à luz da Bíblia. Esclareça as dúvidas dele com a palavra de Deus. Aconselhe-os com a palavra de Deus. Confronte os seus pecados com a palavra de Deus. Mas para isso, querido, não tem jeito. Você vai ter que estudar a palavra de Deus. Sabe qual é o problema? Nós pais, só lemos a Bíblia no dia de domingo, quando o pastor pede para abrir. Porque se não pedir, nem aqui você abre. Aí depois quer que o filho se resolva. Você vai ter que estudar a Bíblia, para ajudar o seu filho a lidar com os problemas à luz da Bíblia. Não é a psicologia que vai resolver o coração do seu filho, não é. Não é a psiquiatria, eles têm o seu valor, têm o seu lugar, mas é a Bíblia que vai transformar o coração dele. É a Bíblia. É a Bíblia. Ore com os seus filhos. Quantas vezes você parou para orar com seus filhos? Ore com eles. Senta com ele. Um por um. Você tem mais de um filho? Não ora junto não. Ora separado. Chama um primeiro. Ora sobre os problemas daquele. Depois você vai para o outro. Se precisar fazer em noites diferentes, para você ter mais tempo, faz em noites diferentes. Numa noite você faz com um, na outra noite você faz com o outro. Mas ore com ele. Se preciso for, fale com os seus pastores. Estamos aqui para te ajudar. Não para fazer o seu papel, para te ajudar. Porque pais e mães são responsáveis pelos seus filhos. Por fim, não desista do seu filho.
Há caminhos que são difíceis e confrontadores, filho. Mas nada será capaz de destruir um servo dedicado ao Senhor. Não desista do seu filho, querido. Busque o trono da graça. Hebreus 4, 14 e 16. Busque o trono da graça. Portanto, aproximemo-nos no trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontramos graça pela ajuda em momento oportuno. Meu irmão, não é sobre a sua força, é sobre a graça de Jesus, sobre a sua vida. Tem um livro que o seu título chama Pais Fracos, Deus Forte. É isso mesmo. Somos fracos, mas Deus é forte. Feche seus olhos. É tempo de rever o que nós estamos sendo como pais e mães. Eu queria convidar você, pai e mãe, se você está aqui nessa noite, nessa manhã, errei. Se você está aqui nessa manhã, pai, mãe, você que talvez já passou dessa idade, talvez você já é avó, é avô, mas também tem influência sobre seus netos. Eu queria, querido, sabe falar uma coisa com você? Eu queria orar com você para que Deus te desse força. Talvez você seja pai de uma criança, talvez você seja pai de adolescentes, jovens, eu não sei. Talvez você ainda não tenha conseguido encontrar exatamente como fazer e como resolver as questões dos seus filhos. Eu queria muito orar com você. Se você quer isso, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Se você quer mudar a sua maneira, se você quer fazer diferente, se você quer entender que essa palavra hoje foi assim no sentido muito especial para a sua vida e que você quer fazer mais, e que você quer ir além do que você já fez aqui, você quer fazer, sabe, ser mais que um chefe, ser um pai, ser uma mãe, você ter influência e não autoritarismo. Eu queria convidar você a fazer isso. Eu queria pedir algo agora. Olha o que eu vou pedir para você que está sentado. Você que é solteiro, você que não é casado, você que não tem filhos, eu queria que você viesse aqui orar com um pai. É isso que eu queria que você fizesse. Você pode fazer isso? Adolescentes, jovens, se seu pai estiver aqui, sua mãe, faz isso com ele. Mas se não tiver, não tem problema, faz com alguém. Eu quero que todos os pais aqui agora recebam um carinho, um cuidado seu. Você que não tem filhos ainda, você que talvez já seja casado, mas ainda não tem filhos, eu queria que você orasse com alguém. Vem para cá, pode abrir aí, abre caminho e deixa eles chegarem. Isso. Glória a Deus, aleluia. Papai e mamãe, seus filhos precisam de vocês. Eles não sabem ainda o melhor caminho. Eles têm ideia, mas eles não sabem. Eles precisam de você. Mostra para ele. Seja influência na vida do seu filho. Seja o melhor amigo para o seu filho. Cuida dele. Se aproxima. Tenha intimidade. Compreenda. Para que um dia, querido, como nós vimos aqui na quarta-feira, você possa ver os filhos dos seus filhos na presença do Senhor. Ore, coloque sua vida diante do Senhor. Talvez seja difícil até para você entender os sinais. Peça ajuda a Deus, fala: Senhor, me ajuda. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida de todos os pais e mães, todas as famílias aqui nessa manhã. Às vezes nós não conseguimos lidar com os problemas familiares. Às vezes, ó Deus, é muito pesado para a gente. E às vezes a gente fracassa. Pai, toma esses pais aqui agora nas tuas mãos. Fortaleça-os. Ajude-os. Abra os caminhos, ó Deus, para que eles consigam alcançar o coração dos seus filhos. E sejam mais que autoridade na vida deles, sejam influência. Que eles entendam o papel tão importante que eles têm. E que o Senhor não deu filhos a eles para o inferno. O Senhor nos deu filhos para o reino da glória do Senhor, o nosso Deus.
O Senhor nos deu filhos para que sejam embaixadores do Senhor por onde eles passarem. Por isso, Deus, usa as nossas vidas para que a gente consiga transmitir isso a eles. Ajuda-nos a ler os sinais. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o que eles estão passando, a compreendê-los e não ser apenas alguém que olha e fala assim: eu não acredito. Não. Que a gente possa entender os seus problemas, suas dificuldades, seus medos, o medo do fracasso, o medo de não conseguir alcançar aquilo que tanto almeja. Cuida deles, ó Pai. Que os pais, nós possamos entender os nossos filhos nas suas mudanças de hormônio, tantas coisas que mudam nessa fase da adolescência principalmente, para que a gente possa ser pai que caminha ao lado, que conhece, que sabe e que valoriza, e que ama os nossos filhos, apenas abaixo do Senhor Jesus. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é amar o Senhor Jesus. Ajuda-nos nessa manhã. No nome precioso do teu Filho amado. Amém e amém. Que Deus abençoe as suas vidas. Força, não desistam. Há muito por fazer. E o Senhor é com vocês. Ele vai fortalecer, ajudar em todo o tempo. Que Deus os abençoe.